Estamos na série Um Novo Dia. Essa é a série, nós estamos, se não me engano, no 5º episódio ou no 6º episódio. E essa é uma série onde o Pedro, quando escreve a sua carta, como eu já tenho dito todas as semanas, ele quer lembrar aos irmãos sobre a perspectiva desse novo dia, que em Cristo, ou por causa de Cristo, como temos falado de forma mais aguda agora, por causa de Cristo, nós temos essa expectativa, nós estamos aguardando. Acontece que viver um novo dia, talvez na cabeça de alguns, deve ter a ver com viver um tempo livre de preocupações, viver um tempo livre de problemas, e não é isso. Embora o vídeo fala sobre dores, embora o vídeo lembra até o Salmo, quando vai dizer que o choro dura por uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer, esse novo dia que em Cristo já nos foi garantido, ele dá conta de uma nova vida. Ele dá conta de um tempo que nós viveremos na glória com o Pai, mas que por causa de Jesus e do seu Espírito em nós começamos a testemunhar esse novo tempo, esse novo dia. Que embora lá na glória ele será perfeito, lá naquela cidade, não o céu branquinho de nuvens, mas aquela cidade, aquela terra santa que o Senhor preparou para nós, é ali que nós viveremos o ápice daquilo que Cristo conquistou por nós, nos devolveu através do derramamento do seu sangue, uma vez que nós entregamos as nossas vidas a Jesus e confiamos nele como nosso Senhor e Salvador. Nós passamos então a viver um novo dia. E eis a questão: se até agora alguns de vocês viram o vídeo da série, ouviram as mensagens anteriores, inclusive você pode ir lá no nosso canal do YouTube, se você está com a gente no Facebook, tem lá uma playlist, um novo dia, também das outras séries, você pode acompanhar, assim como o culto inteiro também, se você quiser cultuar ainda que em outro momento no futuro. Mas, se você já viu algumas mensagens da série, viu o vídeo promocional e está se perguntando, mas peraí, é um novo dia e as mensagens têm falado sobre uma vida prática, deixa eu contar um segredo para você, para nós aqui da técnica, para cada um dos que estão ouvindo essa palavra e lendo a carta do apóstolo Pedro. O novo dia não é para nós. O novo dia para nós é aquilo que Cristo coloca em nós por meio do seu Espírito, que Paulo vai dizer lá aos Efésios que é o selo, é o penhor, é a garantia da certeza de que ele vai voltar e vai nos levar para morar com ele. Mas o novo dia é para aqueles que olharão para mim e para você, nos lugares onde o Senhor tem nos colocado, e perceberão em nós uma novidade de vida. Lembra? Se alguém está em Cristo, esse é a nova criatura, as coisas velhas se vão, eis que tudo se faz novo. O novo dia é para alguém que está vivendo num breu e não sabe de onde ou aonde se agarrar, com um fio de esperança, a olhar para a sua vida, para a minha vida, o que é que você tem vivido. Lembra? Seja um ponto de interrogação e não de dúvidas. Dúvidas porque talvez você vai dizer que você é um cristão e alguém vai olhar para a sua conduta e você faz mais do mesmo como as pessoas aí fora que não confessam Jesus fazem. Mas interrogação, porque as pessoas vão olhar para você e como uma novidade de vida sendo apresentada, como uma carta viva para elas vão lhe questionar, por que você não reage como os demais? Por que você é diferente? E aí você tem, já nós vamos chegar, daqui a uns 2 domingos, lá capítulo 3 dessa carta que nós estamos estudando, versículo 15, como preparado responder sobre a esperança que há na sua vida. Eu quero orar com vocês mais uma vez, para a gente seguir na mensagem. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado mais uma vez pela maneira como o Senhor tem nos conduzido, e obrigado, Deus, pela tua misericórdia, tua fidelidade. Apesar do meu coração muitas vezes ansioso, apesar do meu coração muitas vezes técnico, e acaba trazendo outros, influenciando, o Senhor tem nos ensinado, Deus, a trabalhar com excelência, mas sem perder a essência, Pai. Então nos ajude a entender que a prioridade é estar aos teus pés, e por causa disso, Deus, nós conseguiremos somente por causa disso fazer o melhor para ti, Pai. Eu te agradeço, nos ajude com essa palavra, que possamos entender o que o Senhor espera de nós, agora nos ambientes de trabalho que o Senhor tem nos colocado, para que nós possamos viver esse novo dia para aqueles que têm vivido um dia velho, um dia falido, um dia escuro, mas que a partir das nossas vidas, como cartas vivas, possam encontrar uma esperança de um novo dia para o seu viver. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, a gente tem estudado essa carta de Pedro, e Pedro ele escreve para irmãos e irmãs em Cristo para lhes lembrar. Eu quero apenas destacar 3 coisas, tem várias outras coisas que nós já falamos, mas eu quero destacar
3 coisas. A primeira delas é lhes lembrar quem eles são em Cristo. Eu e você não podemos esquecer jamais, ou como diria, se eu não me engano, de Bimogor, jamais, a nossa cidadania celestial. Portanto, devemos viver como aqueles que pertencem a um outro lugar. Quando nós vamos passear, quando nós vamos fazer uma viagem, nós gostamos, ou pelo menos curtimos o lugar que nós frequentamos, mas nós não tomamos a forma daquele lugar, nós não tomamos o linguajar daquele lugar, porque nós pertencemos a outro lugar. E Pedro escreve para dizer, olha, não se esqueça, vocês não pertencem, vocês estão aqui como peregrinos, vocês são passageiros. Outra coisa, Pedro escreve, é o segundo motivo, para trazer alegria ao nosso coração, para que nós possamos nos alegrar na viva esperança que temos em Cristo. Em Cristo nós temos uma viva esperança que não é corruptível, que ela não é violável, que ela não vai se perder ou que não pode faltar com a palavra, porque o que Cristo fez lá na cruz, ele disse, está consumado, está feito. E uma vez feito, aquilo que ele fala para os discípulos lá em João 14, vou preparar lugar para vocês, não se preocupem em seus corações, está feito, está consumado. E a terceira coisa, é o que nós temos conversado de maneira mais intensa nesse momento da série. A terceira coisa é para que nós possamos viver o novo. Há 3 domingos, nós começamos a falar sobre Viva o Novo, dentro da série O Novo Dia. Por quê? Porque o novo dia não é necessariamente para nós. O novo dia é para que nós possamos apresentar algo para aqueles que não têm esperança para um novo dia. Então Pedro escreve, ou seja, o terceiro motivo, para que nós possamos viver o novo. Que novo? O novo, que é aquele que é nascido em Cristo e que em Cristo foi garantido nos céus para nós. Se há uma esperança que ela é lá, mas que aqui dentro nós já podemos sentir, então o futuro de Deus já está morando em nós, nós podemos então viver como aqueles que têm aquilo que Deus garantiu para nós em Cristo Jesus, na eternidade, hoje, e não ficar sentado de camarote esperando que Jesus venha. Ou, como alguns gostam, eu não digo que há erro, não quero perder amigos por isso, só não quero perder o meu tempo com isso. Aconteceu tal coisa, será que já é Jesus voltando? Já aconteceu a praga de gafanhoto, será que já é Jesus voltando? Não, porque o próprio Jesus disse para os discípulos, só o Pai sabe. Qual é o nosso papel? É aquilo que o anjo disse para os próprios apóstolos quando Jesus é assunto aos céus em Atos 2. Eles ficam olhando para ver, cadê? Será que ele foi? Será que ele foi? O anjo aparece e diz, ei, aquele que foi, aquele que subiu e vai descer, vai buscar vocês. Mas, perdão da palavra chula, mete o pé, vai trabalhar, vai viver o novo, vai testemunhar. Porque com certeza, se nós estivermos vivendo aquilo que Cristo tem ensinado para nós, não nos importa saber qual é o dia e a hora, mas saberemos quando isso acontecer. Nós perceberemos quando isso acontecer. Então, Pedro está dizendo, vivam o novo. Semana passada eu disse que os versos 11 e 12 do capítulo 2, o capítulo que nós estamos, ele é a divisão da carta. Ele é aquilo que dá início para a segunda metade dessa carta de Pedro. Agora, aquela esperança viva, agora aquela ideia de somos estrangeiros desse lugar e não podemos esquecer, precisamos viver o novo. Pedro, assim como Tiago, começa a trazer mais vida para essa esperança viva, ou seja, ele começa a tornar as coisas mais práticas. E como eu disse agora há pouco, um novo dia, desse viver o novo que nós vamos perseguir, que não é para nós, mas é para aqueles que estão nos observando, começa a viver uma vida prática nessa novidade de vida, de que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Portanto, de acordo com Pedro, vivermos o novo é vivermos de maneira exemplar. Você pode voltar lá no verso 11 e no verso 12 do capítulo 2, do capítulo que nós estamos. Vivermos o novo é vivermos de maneira exemplar. A pergunta que não foi feita até agora, para nós aqui, o pessoal que está diretamente servindo, o pessoal do louvor e você em casa que está com a gente, ou no lugar onde você estiver, a pergunta que não foi feita em nenhuma mensagem anterior, mas aonde eu devo viver o novo? Porque aí eu estava caminhando, não conhecia Jesus, eu me entreguei a Ele, eu agora descobri que Jesus ele é o Salvador da minha vida, que Ele se entregou por mim, e agora eu vou começar a viver o novo. Aonde? Domingo na igreja, na EBD, nas reuniões de liderança da igreja, nos momentos de oração antes de cada refeição, que eu quero crer que você faz isso em casa, não vou nem orar para a turma aqui, que em nome de Jesus faz, né? Quando você acorda de manhã, antes de olhar no WhatsApp, que você vai agradecer a Deus pelo seu dia, pelo seu devocional, onde é que devemos viver esse novo? Não me parece que é nesses lugares que Pedro está dizendo.
Não me parece que Pedro está nos chamando a atenção, uma palavra que é entendida como uma briga, que muitas vezes Paulo usa, eu vos exorto. Esse exortar, na verdade, e chamar a atenção não é um brigar, mas é nos trazer um ânimo novo, é pegar no nosso braço, nos sacudir e dizer, olha, vamos lá, ainda tem mais uma caminhada para a gente seguir. Então, esse exortar, esse presta atenção, em outras palavras que Pedro está escrevendo na sua carta, é para que a gente entenda que o viver o novo, ou um novo dia, não é nas atividades religiosas, não é dentro da igreja. Pastor, peraí, não é para a gente estar na igreja, não é isso que eu estou dizendo. O que Pedro está apresentando para nós, desde os versos 11 e 12, de maneira mais prática, é que esse novo dia precisa ser visto, Paulo vai dizer aos Coríntios, como cartas vivas, precisa ser lido pelas pessoas. Quando nós falamos sobre os nossos governantes, como vimos semana passada, quando nós nos relacionamos no nosso ambiente de trabalho, que é o que nós vamos ver hoje, dentro da nossa casa, no nosso seio familiar e automaticamente na igreja. Porque a nossa vida, nós que estamos eu desde pequeno na igreja, a gente aprendeu que a nossa vida era como se fosse fragmentada, né? A gente tem lá, eu vou orar pela minha vida espiritual, agora eu vou orar pela minha vida sentimental, enfim. Não é assim, a vida do crente ela é integral. Outra coisa, a gente aprendeu que missionário era aquele que ou foi chamado para ir para o Brasil, para algum canto, que é bem carente, ou para fora do país. Não, missionários somos todos nós. Ou nós aprendemos que trabalhar para o reino era quando, e aí eu já estou entrando propriamente dito um pouquinho, já na mensagem de hoje, era quando nós fazíamos alguma coisa que tivesse uma ligação com a atividade religiosa, ou da igreja, ou com o viés, com o rito religioso. Na verdade, o que Pedro está escrevendo para nós é sobre vocação. E é isso que eu quero falar hoje, sobre vocação. Nós, não sei vocês em casa e a turma aqui, nós quando ouvimos a palavra, ele é um vocacionado, a gente pensa logo sobre um chamamento ministerial. A gente pensa sobre alguém para a área do louvor, ou sobre alguém que vai para missões, mas a gente se esquece que quando a gente vai ver qual é a nossa aptidão para alguma profissão, para alguma carreira, o teste que a gente faz, antigamente nas escolas era assim, eu não sei, o nome do teste é teste vocacional. Portanto, a palavra ser vocacionado não é uma palavra que tem a ver com o sagrado ou exclusivamente das atividades religiosas. A palavra ser vocacionado, eu quero chamar a atenção para hoje, que não é viver o novo apenas para dentro da igreja, não, né? Como eu te mostrei aqui o grandão, mas é naquilo que eu faço fora da igreja, naquilo que eu executo nos lugares onde Deus tem me vocacionado a estar, exercendo a minha profissão, lidando ou liderando pessoas em qualquer lugar, ou até mesmo testemunhando da maneira como eu reajo diante de situações onde a sociedade faz mais do mesmo. Mas olha para cada um de nós, como cristãos, esperando. 1 Pedro 3,15, a esperança que é em nós. Então hoje eu quero falar com vocês, e esse é o tema de hoje, vivendo novo por causa de Cristo no trabalho. Nós vimos semana retrasada vivendo novo, vimos semana passada vivendo novo em letras garrafais por causa de Cristo, e agora a gente vai ver hoje vivendo novo por causa de Cristo no trabalho, em casa e depois na igreja. E aí eu quero ler com vocês o texto de 1 Pedro 2, os versos, não solta não, olha lá, segura aí, os versos 18 e 21, mas antes eu quero fazer uma pergunta, e aí está liberado, mesmo que saia lá para a galera, se alguém quiser responder aqui também, não tem problema, porque eu não tenho como ouvir o pessoal de casa. Se vamos falar sobre viver o novo por causa de Cristo no trabalho, a pergunta é, qual deve ser a postura de um cristão no ambiente de trabalho? Alguém quer se arriscar? Íntegra. Você em casa também, você pode escrever se você quiser, que depois a Natália compartilha, mas alguém quer se arriscar? Qual deve ser a postura de um cristão no ambiente de trabalho? Eu coloquei duas coisas aqui para instigar a gente. Será que porque é um crente agora, ele deve ser alienado de tudo? Será que porque eu sou crente eu não devo, como diz lá o Salmo 1, muitas vezes mal interpretado, não assentar na roda dos escarnecedores, não ser influenciado, então eu sou sempre um cara que eu fico quieto, com aquela cara de mal-humorado, não me relaciono com ninguém, não saio para ir na festa de ninguém no trabalho, não tenho amizade no trabalho, porque agora eu sou um crente. Ou o cristão deve se portar no trabalho como os que não são crentes.
Porque a gente vive nessa, né? Não é um problema do cristão. Eu não sei se é de todo mundo, porque eu não fui, só saí do Brasil para 2 lugares e aqui mesmo na nossa América. Não sei se é um problema do ser humano ou se é do brasileiro. A gente é 880, né? Ou a gente, como cristão, a gente adota ser alguém alienado, ou a gente, como cristão, a gente passa como aquele 007, que a gente está no trabalho e faz tudo mais do mesmo como os outros fazem, até que um dia alguém vem e fala assim: mas você é da igreja? E aí entra a dúvida, né? Peraí, né? Como é que é isso? Vamos ao texto, 1 Pedro 2, versos 18 ao 21. Pedro está dizendo para nós: vocês, servos, ou no original, escravos, a palavra que é usada é doulos, escravos. Ele diz, mais uma vez, aquilo sobre as nossas autoridades que nós vimos semana passada, ele vem dizer de novo: submetam-se aos seus senhores com o devido respeito. Submetam-se não somente àqueles que são bons e compreensivos, mas também aos ruins, que às vezes a gente esquece, né? Ele segue: pois é elogiável se alguém com o pensamento voltado para Deus suporta dores por sofrer injustamente. Pois se vocês suportam com paciência os castigos que recebem por terem feito mal, que méritos vocês têm? Estou tendo perseguição religiosa na igreja, estou tendo perseguição religiosa na internet, mas como alguns que a gente sabe, está todo dia cutucando uns e outros. Isso não é perseguição religiosa. Isso é que você está cutucando gente errada, onça com vara curta. Então Pedro está dizendo: que mérito há vocês suportarem com paciência se vocês estão provocando, se vocês não são íntegros, se vocês não dão bons exemplos? Ele diz: entretanto, se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, isto é elogiável diante de Deus. Foi para isso mesmo que foram chamados, eu e você. Ele está falando de sofrer, e ao sofrer nos submetemos aos nossos líderes. Ele está falando de escravos, ele está falando da relação de trabalho, e não só aos bonzinhos, mas ele está falando daqueles que nos prejudicam muitas vezes. E ele encerra esse combo que a gente está lendo dizendo: mas foi para isso mesmo, como a Luzinha diz, isso mesmo, mamãe. Foi para isso mesmo que foram chamados. Por quê? Porque Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes um exemplo para que sigam os seus passos. Recentemente o Tim Keller, alguém que eu falo direto aqui, que eu gosto demais, um escritor e pastor lá na Igreja Redeemer, em Manhattan, lá em Nova York, ele pregando sobre a história de Jairo, ele disse: muitas vezes nós não sabemos o porquê sofremos, mas nós sabemos o porquê Jesus sofreu. Primeiro, para que nós pudéssemos ter uma esperança viva. Segundo, como o título da mensagem de hoje, porque por causa de Cristo nós então podemos sim viver uma novidade de vida. Não para nós mesmos, mas para aqueles que estão desesperados para ler uma esperança que não existe mais nesse século, que não existe mais na nossa geração. Eu quero voltar com mais uma pergunta. Nós pensamos então, né? Como o cristão deve se portar no ambiente de trabalho? A pergunta agora é mais direta. Eu e você, como cristãos, como nós devemos enxergar o trabalho? E aí eu quero falar um pouco sobre o trabalho antes da gente avançar no texto, porque senão não vai fazer sentido as palavras de Pedro para nós. Elas vão se tornar um pouco brutas, elas vão se tornar talvez um pouco antiquadas. Contanto que a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. Ela se torna viva e eficaz por meio do Espírito Santo de Deus quando nós a lemos. Mas ainda assim, se nós olharmos por aquilo que nós somos bombardeados de informações da nossa sociedade, que tenta o tempo todo corromper o direcionamento bíblico, a essência da fé cristã para nós, se nós olharmos pela lente daquilo que nós somos bombardeados diariamente, nós vamos achar essa palavra um tanto quanto fora de ordem. Então eu quero te fazer refletir, eu não quero te convencer, mas eu quero te provocar para que você possa ir atrás. Como o cristão deve enxergar o trabalho? O cristão deve enxergar o trabalho como fruto do pecado? Será que o trabalho é um castigo por causa de Adão e Eva que pecaram contra Deus e nós agora temos que trabalhar porque Deus diz lá com o suor do teu trabalho? Será que o cristão tem que enxergar o trabalho meramente pela lente profissional? E aí eu acho que muitos de nós, sem perceber muitas vezes, nos encontramos nesse item meramente profissional. Porque quando alguém pergunta: quem é você? Você diz: eu sou um médico, eu sou pastor, eu sou contador, eu sou um assistente social,
Eu gosto de lembrar do filme Mais que Vencedores, né, que teve recentemente. Mas se tudo isso faltar, o que ainda assim nós somos? O que define a gente? Ou será que o cristão ele deve olhar o trabalho como um peso? Ai, olha, desgraçado de Adão e Eva lá que erraram contra Deus. Olha, tá bom, abençoado lá, né, que é pior que eu estou querendo falar e não estou falando. Erraram contra Deus, agora eu tenho que ir lá, segunda-feira, 6 horas da manhã. E aí a gente, por causa disso, olha o trabalho da seguinte forma: a gente trabalha. Eu vou brincar de novo. E aí chega na sexta-feira, a gente diz: hoje é. Eu não vou cantar, não. Hoje é sexta-feira. Por quê? Porque, o fardo, vou ficar 2 dias sem ele. Porque é um peso para nós. Não é verdade? Vocês já viram alguém chegar? Você é um amigo meu que eu trabalhei em alguns lugares, e tive o prazer de trabalhar com ele em 3 lugares, e sempre foi uma bênção ele na minha vida. E a gente brincava um ou outro, mas era uma brincadeira irônica, que chegava na segunda-feira, 7 horas, e galera, hoje é segunda-feira, legal! Ninguém chega assim, você vai para o trabalho segunda-feira com aquela cara. Você está indo para bate. Você não quer trabalhar, você está com a cama nas costas. Ou será que o trabalho deve ser visto pelo cristão como um sustento? Não, eu preciso trabalhar, senão como é que eu vou comer? Quem vai botar dinheiro na minha casa? Quem vai trazer um pouco de alegria, de regalia para os meus filhos, para a minha família? Pastor, essas formas estão erradas? Eu diria que cuidadosamente não. Mas se forem só essas, elas estão muito erradas. Porque há 2 perigos na nossa vida da gente olhar no trabalho. Um é a idolatria e o outro é a indolência. A idolatria é você dá tudo pelo seu trabalho, porque é o seu trabalho que dá tudo para você. Então você curte menos a sua família para trabalhar mais de 8 horas, você trabalha 12 horas, 16 horas, porque você quer ascender a sua carreira, você quer ganhar muito dinheiro, porque você quer chegar naquele lugar. Ou você trabalha reconhecendo como se fosse um fardo. E aí você faz um mais ou menos. O que der para sair, saiu. Para quem está bom, como diz o outro. Porque é um fardo. Idolatria e indolência. Mas será que já nos perguntamos qual é o propósito de tudo? Porque se você não parou para pensar, aí em casa, a turma aqui, a gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa família que está na igreja. Então, se fazer algo para Cristo é só quando eu estou na igreja ou quando eu tenho um momento de oração com a minha família, eu estou trabalhando muito pouco para Cristo. O que eu estou fazendo com aquele tempo que eu tenho todo no meu trabalho? Com aqueles com quem eu sou subordinado ou com as pessoas com quem eu me relaciono? Pastor, o que isso tem a ver com o que nós acabamos de ler? De Pedro exortando os irmãos sobre respeitarem, submeterem-se e assim como Cristo, aceitarem a dor, o sofrimento com paciência. A exemplo de Cristo. Antes da gente seguir, o trabalho não é um castigo, o trabalho não é um fardo, o trabalho é algo divino. Porque se você vai lá nos primeiros versículos de Gênesis, você vai ver que tem alguém trabalhando, esse alguém é aquele que criou os céus e a terra. E não só trabalhou, como é alguém que deu forma no trabalho. Não que ele estivesse cansado, mas para nos trazer um parâmetro, ele para descansar. Não porque ele estava cansado, mas para se alegrar da sua obra, porque o trabalho nunca foi um fardo, o trabalho nunca foi um peso, nem foi sustento, mas foi algo prazeroso, porque existe um propósito muito antes de sustento, de profissão e carreira. Nem vou considerar um fardo, um peso das nossas vidas. Acontece que Adão e Eva, eles pegam e desobedecem contra o Senhor. E aquilo que era um prazer, na visão deles, e a gente recebe isso como herança, acaba se tornando um fardo, porque aquilo que eles faziam simplesmente por prazer, porque não precisavam fazer para ter sustento, agora eles precisam fazer para arrumar, com o suor do seu trabalho, o sustento para as suas vidas. Deus criou o trabalho para que eu e você pudéssemos glorificar através do trabalho. E há um propósito no lugar onde Deus tem colocado eu e você, e não é um propósito qualquer, não é para ganharmos dinheiro, não é simplesmente para termos uma carreira. E eu já disse isso para algumas pessoas, é exatamente para que eu e você possamos ser a esperança viva de alguém que já perdeu suas esperanças. E aí a gente vem para aquilo que Pedro está dizendo para nós, e um pouco do que Pedro está dizendo para nós é o seguinte: nós cristãos devemos enxergar nossos trabalhos cada vez menos como concorrência, peso ou sustento, para desbravá-los cada vez mais como missão.
sendo transformados através da renovação de nossas mentes, não mais como meros profissionais, mas como discípulos que exercem suas profissões com excelência para a glória de Deus. De novo, 1 Coríntios 10:31, comendo, bebendo, e lá no seu trabalho, faça tudo isso para a glória de Deus. O que Pedro está dizendo para nós é que nós precisamos rápido e urgente sair da indolência, do peso, do fazer por obrigação e da idolatria, por endeusar o nosso trabalho para o serviço do meu rei. Eu sou feliz, satisfeito e abençoado. É para isso que nós fomos chamados, como Pedro encerrou o primeiro bloco que nós vemos aí. Foi por causa de Cristo que nós fomos chamados para fazer isso, sofrer por fazer o bem, por causa de Cristo. Nós vimos lá os versos 13 e 15, já passamos por eles, Pedro dizendo, por causa do Senhor, submetam-se a todos os governantes, a todas as autoridades, mas ele segue dizendo também que é da vontade de Deus que pela prática do bem, a gente cale os ignorantes que falam em nós, não se defendendo, dizendo, comigo não, você não sabe o que você está falando, não, mas pela prática do bem. E Tiago vai dizer lá em Tiago 4, versículo 17, portanto, todo aquele que conhece o bem, que deve ser feito e não faz, está pecando. O pastor Felipe Miel, falando sobre isso, numa pregação em cima dessa carta de Pedro, ele diz, é melhor sofrer por decidir não pecar, do que decidir pecar para não sofrer. Confundiu sua cabeça aí? É melhor sofrer por decidir não pecar, do que aceitar pecar por não querer sofrer. Deus não nos chamou em Cristo Jesus para uma vida de sombra e água fresca, porque a sombra e a água fresca está lá na glória. Mas em Cristo Jesus, o que tem que soar aos nossos ouvidos é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a mesma minha, igual, de humilhação, de sofrimento, de paciência, de amor, e me siga. Mas a gente quer Jesus e fala assim, senta aqui no banco do carona, eu quero que você me leve naquele lugar, eu quero chegar naquele momento da minha carreira, eu quero que o meu chefe vá embora, eu quero que aquelas pessoas trabalhem comigo, e eu não quero ter nenhum tipo de problema no meu trabalho, porque eu entreguei minha vida para o Senhor, então eu quero que o Senhor faça isso por mim. Não é isso que Jesus está dizendo. Aliás, lá em Lucas tem um texto que diz que alguns discípulos, e não os 12, mas alguns discípulos, outros discípulos empolgados, chegaram para Jesus e viram o que ele estava fazendo e disse de amor, e me siga. Mas a gente quer Jesus e fala assim, senta aqui no banco do carona, eu quero que você me leve naquele lugar, eu quero chegar naquele momento da minha carreira, eu quero que o meu chefe vá embora, eu quero que aquelas pessoas trabalhem comigo, e eu não quero ter nenhum tipo de problema no meu trabalho, porque eu entreguei minha vida para o Senhor, então eu quero que o Senhor faça isso por mim. Não é isso que Jesus está dizendo. Aliás, lá em Lucas tem um texto que diz que alguns discípulos, e não os 12, mas alguns discípulos, outros discípulos empolgados, chegaram para Jesus e viram o que ele estava fazendo e falaram para ele, a gente quer ir contigo, a gente quer te seguir, Isaías, Jesus diz para eles, espera aí, essa noite eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, eu não sei se eu vou dormir num lugar quentinho, eu não sei se eu tenho um travesseiro, eu não sei. Os pardais têm lugar para dormir, eu não tenho. E aí um diálogo começa a ser tratado, porque Jesus está dizendo para nós, caminhar comigo, a alegria é pela certeza da salvação, e não pelas conquistas terrenas e materiais, porque essa não é a nossa esperança. A nossa esperança, Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios 15, se ela for nessa terra, nós somos de todos os homens os mais miseráveis. 1 Coríntios 15, 19. Agora a pergunta é, se nós fomos chamados para viver o novo no nosso ambiente de trabalho, o exemplo de Jesus Cristo, precisamos lembrar como ele viveu, afinal de contas ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nós entendemos que é o próprio Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Pedro está apontando para Cristo. Pedro está dizendo, não simplesmente aceitem, não simplesmente suportem, mas porque ele suportou e porque vocês têm uma esperança viva nele, suportem. Então vamos ver o que ele está dizendo agora para defender a primeira parte que nós lemos. Porque nós lemos Pedro dizendo, submetam-se. Nós lemos Pedro dizendo, suportem com paciência. Nós lemos Pedro dizendo, respeitem, ou seja, não reajam como todo mundo reage no seu ambiente de trabalho. E ele diz, porque Cristo sofreu.
E vocês foram chamados para isso. Pastor, como assim Cristo sofreu? Vamos continuar lendo agora os versos 22 a 25. Pedro vai dizer: ele, Jesus, não cometeu nenhum pecado, e nenhum engano foi achado em sua boca. Presta atenção, quando era insultado, ele não revidava com insultos. Quando era maltratado, ele não fazia ameaças. Hashtag fica a dica. Mas ele colocava tudo nas mãos de Deus, que julga retamente. Oração, vida de oração. Ele mesmo, olha ele lembrando Isaías 53 para nós, ele mesmo carregou em seu corpo, sobre a cruz, os nossos pecados. Por quê? É onde a gente faz pergunta para o texto, né? Ele fez isso para que nós pudéssemos morrer para os nossos pecados. 1 Coríntios 11, 1 Romanos 11, Romanos 6. E assim então viver para a justiça. Foi pelas suas feridas que vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas que estavam perdidas. Agora, porém, retornaram ao pastor e protetor de suas vidas. Lembra? Pedro disse semana passada, nós lemos. Vocês não tinham identidade antigamente, mas agora vocês são povo. Que povo é esse? Lá no início, versículos 9 e 10, ele vai dizer: aquele que é sacerdócio, é raça eleita, povo adquirido por Deus. Nós temos uma identidade. De novo, ontem eu conversava com a minha mãe, uma conversa tranquila, ela falou: mas por que sempre você volta em Adão e Eva? Porque eu já disse isso sempre aqui. Porque quem quer entender tudo que nós estamos vivendo, essa perdição que nós estamos vivendo, se você ler Gênesis 1, 2 e 3, você vai entender que nós estamos na eterno loop. Lá do, como se fosse aquele lá do Doutor Estranho lá. É mais do mesmo, desgraça atrás de desgraça. Porque Adão e Eva foram criados à imagem deles mesmos, não foi isso? Não, Adão e Eva foram criados à imagem do seu Criador, à semelhança do seu Criador. Então eles não precisavam olhar para si mesmos, para eles terem contentamento, para eles terem contemplação nas suas almas. Porque eles percebiam que eles se pareciam com o seu Criador. Então para onde eles olhavam? Para eles? Não, para o seu Criador. Mas Adão e Eva desobedecem, e o texto de Gênesis 3 diz que eles se olham e percebem a sua nudez. E o que acontece quando eles percebem a sua nudez? A sua vergonha não é só pela Adão e pela dona, é a sua vergonha, a sua corrupção, a desobediência, a rebeldia contra Deus. O que acontece? A culpa é dela, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é do Senhor, e a culpa é de todo mundo. Ou seja, Pedro está dizendo para nós que nós somos curados, que em Cristo nós não precisamos mais olhar no espelho para buscar uma identidade, que nós não precisamos descobrir quem nós somos, mas em Cristo Jesus, nós agora que éramos ovelhas perdidas, nós retornamos ao nosso pastor. O bom pastor cuida das suas ovelhas. É isso que Pedro está dizendo. No seu trabalho, essa é a pergunta: você está fazendo o que você faz para quê? De maneira mais direta, para quem você faz o que você faz? Para quem você se formou para executar o que você vai executar? De acordo com Pedro, deveríamos, como aqueles que têm uma novidade de vida, fazer por causa de Cristo. Porque Cristo é a resposta da fé cristã. A maneira como nós reagimos diante de circunstâncias que são desastrosas, que nos fazem mal, ela tem a ver com a nossa fé cristã. Pastor, uma hora ou outra a gente pode, a misericórdia de Deus nos alcança. Não vou dizer que pode, porque senão tem muito. Porque nós somos pecadores. Não é porque nós nos rendemos a Jesus Cristo que nós deixamos de pecar. A gente vai pecar muito, a gente vai errar muito. Graças a Deus, Jesus disse que está consumado na cruz. Então nada mais pode nos aniquilar. Porque a ira de Deus que estava apontada sobre nós, ela agora se satisfez na cruz de Cristo. Esse é o cálice transborda. Essa é a justiça de Deus, que para nós, na nossa visão, é injustiça. Vocês sabiam que Deus é injusto? Porque aos nossos olhos, alguém que comete algo, por vezes, que a gente cansa, para nós não merece misericórdia. Para nós não merece estar num lugar de destaque. Mas esses somos eu e você. E que Deus olhou para nós, Romanos 5:8, e provou o seu amor para conosco, enviando Cristo Jesus para morrer na cruz, quando ainda éramos pecadores. Deus é injusto. E porque Ele é injusto aos nossos olhos, nós temos uma percepção do que é a verdadeira justiça.
Então não busque a justiça do teu trabalho por aquilo que você acha pecador, como eu, que sou, que é justiça. Vamos avançar. Paulo diz, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Mas mais que isso, Pedro está dizendo que Jesus nos deixou exemplos para que nós pudéssemos seguir ao nos relacionarmos no nosso ambiente de trabalho. O primeiro deles está no texto que nós lemos, é que diz que quando era insultado, ele não revidava. Já vi muito crente, infelizmente eu me lembro de uma vez que eu já fiz isso, porque passou dos limites, que alguém dizia, aqui quem manda sou eu, comigo você não faz isso. Deixa eu só fazer um parênteses, eu não estou dizendo que para você que entende que está passando por momentos difíceis no seu local de trabalho, que chega a acreditar que de fato é uma perseguição sem que você esteja provocando, que você não pode pedir conta, não é sobre isso que eu estou falando. Mas enquanto você estiver naquele lugar, é como você testemunha a novidade de vida dessa esperança viva que se chama Jesus, que mora dentro de você. Se você entendeu no Senhor, enquanto você ora, porque você não revida, mas como Jesus você vai ao Pai e clama a Ele, que é o momento de deixar, faça isso. Mas o que você vai deixar para trás na hora que você sair pela última vez na porta de entrada ou de saída do local que Deus te colocou para ser um missionário ali, como agente do Senhor? Eu vivi uma experiência, eu sempre falo isso, eu vivi uma experiência há alguns anos na minha vida, onde a minha oração para uma determinada pessoa é, Senhor, tira essa pessoa daqui. Senhor, faz essa pessoa sofrer. Até que um dia, porque, enfim, era abençoada o indivíduo. Até que um dia eu entendi claramente o Senhor falando assim, porque você tem direito de desfrutar da minha graça e ela não. E eu comecei a mudar a minha oração. Porque os dentes rugindo, o Senhor derrama a sua graça sobre ela. Que a maravilhosa graça, Deus, abunde na vida dessa pessoa. Eu também não estou ensinando para vocês aqui uma varinha mágica, um ritual para você esfregar a lâmpada, não. Mas a verdade é que as coisas mudaram. E o relacionamento que eu tenho com essa pessoa hoje é quase que de amigo próximo. Ela não frequenta a minha casa diariamente, mas a gente se fala sempre, manda parabéns, fala durante a semana, quando está com problema, pede para orar. Começou a frequentar a igreja, entregou a vida para Jesus, disse, olha, eu estou indo na igreja, eu quero te contar só para você ficar sabendo. Eu sabia disso lá atrás? Eu não sabia. Mas em algum momento eu entendi, cara, eu preciso mudar ou ajustar o relógio das minhas orações. Preciso apresentar uma novidade de vida. Essa pessoa, aliás, é a mesma pessoa que eu já compartilhei aqui, que um dia falou assim, vocês cristãos reagem ao sepultamento de uma maneira diferente. Ou seja, para quem você está fazendo o que você está fazendo? Ou para quem você está fazendo o que você está fazendo? Será que quando você é insultado, você diz, não vou levar desaforo para casa, não? Será que quando você vê na rede social alguém te dando uma cutucada, você vai na rede social e fica mandando indireta? Será que você diz, não, a pessoa não sabe quem está falando, olha só, eu tenho, aí você abre aquela carta enorme de currículo, de um monte de coisa, e você... Ou como Jesus, ao invés de revidar, mas colocava tudo nas mãos de Deus, Ele que julga retamente. Segunda coisa, como eu já adiantei, Jesus colocava as suas questões diante de Deus. Quem está no Twitter sabe que um monte de hashtag tem sido compartilhado recentemente. Tem uma palavra chamada, não sei se está certa, me perdoe o pessoal do inglês aí, exposed, ou exposed, sei lá. Seja das contas da família do presidente, seja das fofocas de Anitta com a outra menina lá, que eu esqueci o nome lá, como é que é o nome dela lá? Pode falar, gente, eu sei que vocês são crentes, vocês conhecem lá, a Ludmilla, seja do outro lado, do blogueiro lá, do jornalista, no Twitter rola tudo isso. E tudo agora é exposed. Aí o que Jesus faz? Jesus está sofrendo insulto, Jesus está sofrendo ameaça. Ele vai para o Twitter e vai fazer exposed, é isso? Não. Ele vai dobrar o seu joelho, vai abaixar a sua cabeça, vai se curvar diante do Senhor e o seu exposed é com Deus. O famoso exposed é o famoso jogar no ventilador da nossa época. A gente está novinho, mas é da nossa época, entendeu? Ele não fazia como todo mundo faz. Ele se recolhia, não na sua insignificância, mas naquele que ele sabia quem ele era, no próprio Deus. Ele falava, meu trabalho é descansar no Senhor enquanto o Senhor trabalha verdadeiramente por mim. Olha o que Jesus disse em Mateus 5, 43, 44, são palavras duras, não são minhas, são palavras de Jesus. Olha o que ele diz, vocês também ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem
os seus inimigos. Ele segue dizendo: eu, Jesus Cristo, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que lá no seu trabalho te perseguem. Vou fazer uma pergunta aqui, igual o macaquinho com o olho, com a mão fechada aqui, embora eu não estou te vendo, mas para fingir que não estou te vendo, você ficar tranquilo aí, não vou olhar para a turma aqui também não. Quantas vezes essa semana você já orou pelo teu chefe, pela tua chefe, pelo teu gerente, pelo aquele teu colega mala, pela aquela pessoa ruim, pelo teu setor de trabalho, não para ver eles longe, não para se livrar deles, mas para que a graça do Senhor, por meio da sua vida, fosse alcançada naquele lugar, fosse perceptível naquele lugar. Pronto, já tirei a mão dos olhos, não vou olhar para ninguém não. Porque Jesus está dizendo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. A novidade de vida por causa de Jesus Cristo no trabalho não é para você, é para aqueles que estão desesperados por aquilo que você tem. É o que Paulo vai dizer em Romanos 10, se eu não me engano. Eles gemem, eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Na igreja, domingo à noite, na live, você vai lá e compartilha, que nem isso a gente faz muitas vezes. Não. É quando você não está tendo um rito religioso, é quando você não está com o seu pastor, é quando você não está no horário de almoço, que você vai fazer aquela oração de 5 segundos, o pessoal vê que você ora, não. Não é também chamando seus amigos no meio do trabalho, me perdoe o parênteses aqui, no meio de tantas coisas, eu acho que isso aí ninguém vai me condenar. Não é quando eu vejo alguns deputados que são eleitos pelo povo lá no Congresso, e no meio da sua fala, no meio daquilo que eles deveriam pleitear a favor do povo que elegeu, eles vão ali entregar, eles vão ali falar em nome de Deus. Ou assumir uma bancada cristã, está errado. Porque não é isso que Pedro está falando, não foi isso que a palavra tem nos ensinado. Mas é exatamente no teu ofício servir ao Senhor, porque você não está fazendo para o teu chefe. Você está fazendo como alguém que faz para o Senhor. Pastor, essa palavra é dura, isso não é isso mesmo. O Jonas Madureira, numa entrevista, uma vez, eu não lembro aonde, mas está lá no YouTube, pastor Jonas Madureira, da Igreja Batista da Palavra, ele disse o seguinte: se a gente pensar que só serve ao Senhor o tecladista, o baixista, a galera do louvor, o pessoal da técnica, que nem tinha na época do meu avô, né, negócio de live e tal, e quem fez zootecnia, como é que vai ficar? E o cara que vai lá para fora da Terra, o astronauta, como é que ele vai ficar? O veterinário. Ah não, um período das férias eles tiram um tempo e tira lá 5 dias, uma semana, a igreja faz um dia lá, o dia G, né? Porque não é o dia dele que já tem. Então é o dia G, que é o dia gospel. A igreja faz um dia e aí ele se doa lá, o pediatra, vamos receber, o veterinário, vamos receber animais, eu de graça estou doando meu tempo para o senhor. Não é isso não, gente. É fazer o seu trabalho. Mas enquanto você faz o teu trabalho, Pedro diz: submetam-se e respeitem. Pastor, está doendo, submetam-se e respeitem. Ele continua dizendo: suportem com paciência. Ah, meu chefe é um amor, a minha equipe é maravilhosa. Mas Pedro diz: aos bons, mas também aos ruins. Semana passada nós ouvimos Pedro dizer aos governantes que compactuam, fazem com aquilo que você compactua, que você acha que deve ser feito, e aos governantes que fazem aquilo que você não concorda. Não é aceitar goela abaixo. A palavra respeitar é não dar o exemplo que os outros dão, ou o mau exemplo. Não é não pleitear ou não denunciar aquilo que no seu trabalho ou que os nossos governantes a gente acha que está errado. Mas enquanto você faz isso, sujeitem-se e respeitem. Perceba que Pedro está saindo de uma esfera mais ampla. Ele está vindo para um ambiente de trabalho, e semana que vem ele vai estar dentro da tua casa. Na nossa relação com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Pedro está dizendo: submetam-se e respeitem, suportem com paciência também aos teus chefes ruins. Por quê? Por causa de Cristo. Agora eu vou repetir a pergunta: por que por causa de Cristo? Por que eu devo pensar que é por causa de Cristo que eu tenho que fazer o que Pedro está dizendo? Eu vou dar alguns motivos para você. Porque em Cristo nós nos tornamos justiça de Deus. Paulo vai dizer aos Romanos que a ira de Deus, se eu não me engano, capítulo 5, estava apontada sobre nós éramos inimigos de Deus. Mas que em Cristo nós fomos reconciliados. Aí já escrevemos para a igreja de Corinto. Nós fomos feitos justiça de Deus, porque em Cristo nós temos paz com Deus. Nós fomos libertos em Cristo do pecado, de nós mesmos. Em Cristo nós recebemos um novo viver.
E porque em Cristo, e não por causa do Homem de Ferro, mas em Cristo, nós estamos de volta ao lar. Nós temos a certeza de que a nossa casa está garantida. Portanto, preste atenção. Se você não conseguiu até hoje, no teu local de trabalho, orar por aqueles que te perseguem, ou que você julga te perseguir, porque você não faz nada para corroborar com isso, se você não encontra forças para continuar caminhando, como o próprio Jesus vai dizer, caminhe uma milha a mais para aqueles que te perturbam, alguns quilômetros, alguns metros, tenha paciência, pare de olhar para você e comece a olhar para aquele que te deu uma novidade de vida. Comece a olhar para aquele que suportou as dores piores, que nós não conseguimos imaginar, para que eu e você pudéssemos ter o perdão eterno dos nossos pecados. Comece então a entender que Jesus é a nossa verdadeira motivação, a nossa inspiração no nosso local de trabalho. A sua inspiração no seu local de trabalho não é a tua promoção no final do ano, não é o teu chefe que está se dando bem com você, isso faz parte. Mas em nome de Jesus, que a sua motivação não é quando você acordar, se você vai fazer em casa, se você vai para o seu local de trabalho, se vai atender um cliente, que a sua motivação seja Jesus Cristo, que sofreu por amor a mim e a você, independente do local, independente do teu chefe, independente da posição que você ocupa no teu local de trabalho, seja quem você for, se é um doutor, se é um mestre, se é um, sei lá, qual é o título que você vai usar, entenda, Deus te colocou ali, não foi a sua carreira. Não foi os seus estudos, ainda que você fez o seu papel para aquilo que Deus iria fazer lá na frente na sua vida. Entenda, Deus te colocou ali naquele lugar para um propósito. Pastor, que propósito é esse? Trabalhar, não como quem faz para o seu chefe, não como quem faz para alcançar algum mérito pessoal, mas trabalhar com aquele que faz para Cristo e aquele que vive um novo por causa de Cristo no ambiente de trabalho. 2 textos para a gente encerrar. Paulo escreve em igreja de Efésios 6, versículos 5 e 7. Sirvam de coração como quem serve a Cristo. E de boa vontade como quem serve ao Senhor e não a homens. A igreja de Colossenses, capítulo 6, 5 e 7 também ele diz, 3 e 4 ele diz, façam de todo o coração como quem serve a Cristo e não a homens. Para quem você está trabalhando? Como você está trabalhando e para quem? Porque isso, como alguém que entregou a vida a Jesus e que tem buscado viver um novo dia, a viver um novo por causa de Cristo, precisa te perturbar. Você deve buscar viver e servir muito mais além do que o teu chefe, a tua equipe, mas alguém que vai diariamente, não matar um leão, mas desbravar uma aventura que, como missionário do Senhor, no lugar onde Ele te colocou, como vocacionado, chamado a servi-lo para saquear o inferno, aleluia, e povoar os céus através da sua vida, simplesmente exercendo como discípulo o seu trabalho. No livro O Evangelho do Trabalho, fica a dica aí, o Evangelho do Trabalho, Sebastian Traeger e Craig Gilbert disseram o seguinte, presta atenção, quando glorificar a Jesus é a nossa motivação primordial, o nosso trabalho, independente do que esse trabalho seja em suas maiores particularidades, passa a ser honrado de adoração. O meu desejo é que a partir de hoje, quando você pensar no seu trabalho, você não pense como um fardo, mas pense como um lugar de adoração, não a homens, mas ao Senhor que te colocou ali para ser o missionário de Jesus Cristo naquele lugar. Suportando com paciência, se submetendo aos seus líderes, independente de quem são, intercedendo por eles, orando e pedindo direcionamento do Senhor, até quando você deve ficar, como você deve responder, e em todo o tempo, sendo uma novidade de vida. As pessoas estão te lendo naquele lugar, porque isso vai certamente mudar a maneira como você, lembra do meu inicial? Enxerga o seu trabalho, a forma como você vai se dedicar a ele.